Fala galera do QG do Enem, satisfação enorme estar aqui, é o professor Orlando Stibler, gravando aqui diretamente dos meus estúdios. Galera, vocês viram aí a cúpula, a reunião entre o Kim Jong-un da Coreia do Norte e o presidente americano Donald Trump. Um encontro histórico, né, aconteceu em Singapura, que é uma cidade-estado ultra desenvolvida, né, capitalismo, né, avançadíssimo. E lá esse encontro deu o que falar. O encontro teve como principal acordo a ideia de desnuclearizar a Coreia do Norte. A Coreia do Norte prometeu isso. E, por outro lado, os Estados Unidos, né, acenaram para o fim dos exercícios militares que eles realizam com frequência com a Coreia do Sul. Quero lembrar aos senhores, meus queridos amigos do QG do Enem, que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte são países rivais desde a divisão nos anos 40, quando foi traçado no paralelo 38 essa divisão que deu origem à Coreia do Norte, capital Pyongyang, e à Coreia do Sul, capital Seul. Eles viveram uma guerra terrível. Entre 1950 e 53, os dois países viveram uma das guerras mais sangrentas da história, e com a participação também de outros países, e desde então a relação deles é de total animosidade. A Coreia do Norte é um país que é um regime bastante exótico, né? Do ponto de vista político, não pode nem se dizer que é exatamente de um regime socialista, né? Mistura conceitos múltiplos, caminha um pouco para essa ideia do socialismo, mas, né, é uma ditadura, inclusive, hereditária, né? Isso é uma coisa inédita no mundo, até no mundo socialista, porque você tem aí o avô, né? A primeira geração foi Kim Il-sung, depois veio o pai, Kim Jong-il, né? E agora o filho, neto, na verdade, terceira geração, Kim Jong-un, que é quem se encontrou com o Trump. Agora, o que eu queria comentar, que é mais importante do que citar esses nomes, é o seguinte. Galera, esse acordo ele vai dar o que falar. Por quê? Porque, primeira questão, o Irã. Né? Como é que o Irã se sente diante desse acordo dos Estados Unidos com a Coreia? Mas o que o Irã tem a ver com isso? Cara, os Estados Unidos acabaram de se retirar de um acordo com o Irã que foi feito durante longos 13 anos e acabou sendo assinado em 2015 e entrou em vigor em 2016, em que o Irã abre mão do seu programa nuclear em troca de uma série de benesses, especialmente no lado econômico e na parte do mercado, onde o Irã poderia vender petróleo no mercado internacional. Então, esse acordo que foi feito e que os Estados Unidos acabaram de se retirar, acaba, de certa maneira, desencorajando qualquer país a fechar acordo com os Estados Unidos, já que eles não cumprem. Foi isso que o Irã disse hoje, né? O Irã afirmou, no momento em que os dois líderes se encontravam, que era bom o Kim Jong-un abrir o olho, porque a situação não é tão confortável assim, vide a situação no Irã. Lógico que o acordo não foi feito pelo Trump, foi feito pelo antecessor, pelo Obama, mas o acordo ele vinha sendo cumprido pelo Irã à risca, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que tem sede em Viena, na Áustria. E esse acordo, inclusive, né, a saída dos Estados Unidos do acordo, gerou também uma oposição muito forte dos parceiros americanos, não só da Europa, como também o Canadá e o Japão, que estavam reunidos agora recentemente no G7, inclusive a manchete dos jornais foi G6 mais Trump, mostrando que o mundo cada vez mais, e até o Ocidente, se distancia dos Estados Unidos. Então esse acordo com a Coreia do Norte, primeiro é preciso saber se ele é duradouro. Nós não sabemos como é que o Trump vai lidar com isso, porque ele trata a política externa quase como um reality show. Quer dizer, ele trata o governo dele quase como um reality show. Então não sabemos se esse acordo é para valer e até que ponto ele vai levar a sério isso. De qualquer maneira, ele traz transtornos com, por exemplo, a situação do Irã
e especialmente por fato dos americanos terem deixado o acordo do Irã de uma hora para outra, e isso tem encorajado agora o Irã também ter um programa nuclear. O Irã já anunciou que pode ter a bomba a qualquer momento. E uma outra questão só para terminar, é que mostra como a diplomacia hoje na Casa Branca, ela beira o amadorismo. Porque um encontro desse, que era para ser calculado, esperado, né, organizado durante um bom tempo, eu diria até meses, até quem sabe alguns anos, foi feito de uma forma quase que intempestiva, de uma hora para outra, o que deixou muita gente apavorada de como é que poderia ser este encontro. Então ele representa, por um lado, uma diplomacia americana totalmente barata-voa, né, no sentido de difícil leitura, né, difícil decifrar, né, se você tem uma dificuldade muito grande em relação a isso, e por outro lado, uma política perigosa, né, porque pode, por um lado, estimular países a, por exemplo, peitarem acordos e a comunidade internacional, obterem a bomba, como, por exemplo, o Irã, a Coreia do Norte obteve, e daí negociar um acordo, depois se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, não é isso? Porque o Irã só fechou o acordo para não ter mais as bombas, porque passou a sofrer sanções sérias e ele percebeu que não tinha diálogo. Com a Coreia do Norte peitou o mundo, deixou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares nos anos 2000, produziu a bomba, testou os mísseis todos, intercontinentais inclusive, mostrou poder bélico, e aí, diante disso, os Estados Unidos roeram a corda e acabaram negociando. É aquela coisa de quem piscou primeiro. Parece que o Trump piscou primeiro. Valeu, galera. Até a próxima.